Oi, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Yoshi, prazer. E hoje eu tenho uma ideia muito maluca, rapaz. Simplesmente a ideia de hoje é um crossover entre Predador e Crossed. O roteiro e a história fui eu mesmo que escrevi. E não estranhe se a história for muito curta, porque eu escolhi uma história muito específica para o Predador chegar. A história foi pensada exclusivamente para esse vídeo. Então não estranhe se for muito simples ou curta demais. Não espere, uau, Absolute Cinema. É só um videozinho para você passar o tempo. E se caso curtir, eu posso fazer mais disso. Não só com Crossed, pelo amor de Deus. Se tem uma coisa que eu não quero é viver de Crossed, pelo amor de Deus. Mas é isso aí, com tudo explicadinho, vamos direto para a história. E eu espero que você goste. No nosso querido e majestoso planeta Terra, o ano é 2009, e os Yautja observaram sutilmente a nossa evolução tecnológica. Pois apesar de tudo, eles nos consideram perigosos pela nossa astúcia e inteligência. E com tanto tempo desde que vieram para a Terra, esperavam que a gente evoluísse bastante, e nos tornado consequentemente mais fortes. E sendo assim, um Blooded, um predador experiente no auge do seu condicionamento físico, decide, entre aspas, abrir uma nova temporada de caça no planeta. O predador então se prepara adequadamente com tudo o que ele tem de disponível. Ele pega sua nave e se dirige até o planeta Terra. O nosso predador conhecia muito bem a raça humana, estava ciente de todos os eventos dos filmes anteriores e sabia que por isso não poderia subestimar a raça humana. Passado-se um tempo e ele finalmente chega à Terra, mas do espaço ele já vê algo diferente. O planeta parecia morto. Não havia sinal algum de atividade urbana nem militar. Ele decide se aproximar e vê que as cidades estavam devastadas e desoladas. Então por um momento ele pensa que a humanidade finalmente se autodestruiu. O predador decide pousar em uma cidade vazia, e como já era de se esperar, não encontrava nenhuma atividade humana. Mas ele sentia que alguma coisa estava profundamente errada, quando de repente isso se provou estar certo. O predador finalmente detecta uma movimentação. Eram de humanos. Mas esses humanos não estavam normais. Estavam sujos de sangue. Alguns feridos, mas não se importavam. Eles estavam muito mais promíscuos. Faziam coisas repugnantes com cadáveres. Estavam irreconhecíveis. Parecia que ele não estava na Terra. O principal, porém, era uma marca vermelha em formato de cruz em seus rostos. E todos eles tinham isso em comum. O predador se mostra confuso porque os humanos, criaturas inteligentes, estavam agindo feito animais. Não, nem animais agiriam assim. Mas não dava tempo para pensar, pois os Crossed viam o predador e ficavam bastante interessados nele. E dessa forma, um grande grupo de Crosseds partia para cima do predador. No entanto, o predador rapidamente se prepara, entrando em posição de combate. Mas, enquanto isso, um grupo de sobreviventes passa pelo local. Era o grupo de Oliver, e ambos estavam disfarçados de Crosseds. Eles se escondem atrás de um carro, e inevitavelmente observavam toda aquela confusão. Simplesmente, o predador estava massacrando os Crossed, utilizando de todo o seu equipamento e força bruta. Ele os subjugava facilmente. Porém, entretanto, quanto mais ele matava, mais e mais Crosseds apareciam no local. E dessa forma, centenas de Crosseds eram atraídos pelo barulho. O predador é obrigado a levar a luta mais a sério, atirando mais com as suas armas de plasma, atirando com as suas shurikens e levando dezenas de uma só vez. Porém, o predador estava cercado, eram muitos infectados na cola dele. E quando se dava conta, os Crossed pareciam formigas. Um grande amontoado partia para cima dele. Mas claro que ele tinha vantagem. Mas isso não significava que estava 100% no controle. Oliver e o restante do grupo estavam muito intrigados. Quem era esse estranho homem? Que armas eram essas? De onde ele veio? O que diabos estava acontecendo? Enquanto isso, o predador massacrava os Crossed. O número deles não era um grande problema, era mais um empecilho. O problema real era que muitos deles estavam armados, não tinham medo de atacar, eram selvagens e implacáveis. E o predador não escapou de ser ferido.
Porém, quanto mais o predador resistia e avançava, o número começava a diminuir drasticamente, até que sobrava poucos deles, e estes eram facilmente subjugados. E tudo que restava era uma pilha de corpos no meio da rua, e um ou mais infectados só para encher o saco. E querendo ou não, ele ajudou Oliver e o seu grupo. E com o caminho livre, eles iam embora. Entretanto, o predador os detectava com a sua visão de calor. Então ele fica invisível e decide segui-los. Passado um tempo, o grupo finalmente voltava para seu esconderijo, e ali discutem brevemente o que havia acontecido. O que diabos era aquela coisa? Sendo um bom observador, Oliver dizia que aquela coisa parecia não ser humano. Parecia nem que era desse mundo, mas ele não era levado muito a sério pelo seu grupo. Tipo, estamos num apocalipse e de repente aparece um alienígena no meio do nada? Pô, aí não dá, é demais, hein? Mas eles não podiam ficar perdendo tempo pensando nessas coisas, por mais impressionante que fosse. Eles tinham que sair dali o quanto antes. Então aqui, tudo acontece exatamente como na história original, com um grupo se separando. Com Tina e Oliver indo parar naquele shopping e tendo o fatídico encontro com Smokey, até o momento em que Oliver levaria Smokey até Pat e o restante. A diferença é que aqui, o predador está os observando de longe. Ele chegaria à conclusão que por algum motivo, os humanos estão caçando a sua própria espécie. Mas era uma caçada por puro prazer, apenas por sadismo ou diversão. Uma caçada sem sentido e sem um objetivo real. E o nosso predador não via isso com bons olhos, mas ele é paciente e decide esperar. Passado um tempo, o predador observava Smokey e seu grupo, chegando à conclusão que os Crossed eram ameaçadores, mas a ameaça real ali era Smokey. E passado um tempo os observando, Oliver finalmente leva Smokey para onde Eve e Alan estavam. E assim como no original, Smokey causa um rebuliço, se divertindo com as suas torturas e, claro, sapecagens. Mas isso só até o momento onde Eve é infectada. É a partir daí que o predador decide intervir. O predador aparece por trás de um Crossed e simplesmente o empala com as suas garras. Aquilo chamava a atenção de Smokey e seus Crosseds. Os Crossed partiam para cima do predador em conjunto, mas, no entanto, ele já estava preparado. E agora, prevendo todos os seus ataques, o predador consegue lidar melhor com os Crossed, mas com a vantagem que ele fica invisível. E presenciando essa estranha habilidade diante dos seus olhos, Smokey tem uma ideia. Utilizando de seu machado, Smokey começa a atacar para todos os lados, matando e massacrando seus próprios Crosseds. Isso fez com que o sangue jorrasse para todos os lados, revelando sua localização. Isso fez com que Smokey liderasse um ataque coordenado. O predador disparava com seus tiros de plasma em Smokey. Smokey, porém, usava de seus próprios Crosseds como escudo, os atirando na direção do predador toda vez que este disparava. Com essa incrível coordenação, Smokey consegue avançar e finalmente ferir o predador. Se sentindo ameaçado e encurralado, o predador tirava sua máscara, reconhecendo Smokey como um oponente de verdade. Agora o predador levaria essa luta mais a sério, elevando o nível a outro patamar. Mas Smokey utilizaria da mesma estratégia, utilizando seus Crosseds como escudo e partindo para cima. O predador começaria a se sentir bastante pressionado, se ferindo bastante no combate, mas começaria a se adaptar rapidamente, entendendo o padrão de ataque e contra-atacando. Com o tempo, a estratégia de Smokey se mostra não tão eficaz, e o número de Crosseds vai diminuindo cada vez mais. E os Crosseds menores, por assim dizer, já não eram mais uma ameaça para o predador. E assim, finalmente, o predador e o Smokey estão cara a cara pela primeira vez. Mas como Smokey utilizava somente um machado como arma, o predador decide ser justo, utilizando somente suas lâminas. E agora, finalmente, os dois caem na porrada. Um x1 franco. Smokey se defendia com tudo que ele tinha, usando toda a sua força. Mas o predador era demais para ele. Enfrentar Smokey era o mesmo que lutar contra um boneco de pano. Pouco a pouco, Smokey começa a se ferir gravemente. Para finalizar, o predador lhe acerta um golpe de misericórdia, assim se saindo vitorioso, porém machucado. Mas o único sobrevivente ali era Oliver. O predador o encarava e este implora pela sua vida.
por favor, não me machuque. Eu imploro. Por favor, não me machuque. Eu imploro. E vendo que aquele humano indefeso não lhe apresentava ameaça alguma, ele decide simplesmente ir embora. Porém, levava consigo uma lembrancinha que ele nunca esqueceria. Um verdadeiro troféu daquela caçada incrível. E aí, o que você achou? Esse vídeo merece seu like? Vídeo curtinho, né? História simples, bem rapidinho. Eu ainda não tenho condições de fazer uma produção, uau, estupenda. É o que dá pra fazer. Eu fiz esse vídeo aqui porque eu tive vontade, sabe, de fazer alguma coisa relacionado ao Predador e tudo mais. Peço perdão pela demora de postar vídeos e também pelo modo com que eu venho falando. Bem, as coisas têm sido um pouquinho complicadas, sabe? Eu ando meio desanimado e... isso não é coisa que eu devo falar em vídeo aqui pra vocês, né? Vocês não querem saber disso. Vocês querem saber mesmo quando que vai ter vídeo novo de Crossed. É pra isso que vocês estão aqui. Bom, eu vou tentar postar o mais rápido possível pra vocês, beleza? Mas sempre dando uma ênfase para os membros do canal, que tanto me ajudam e tanto me apoiam. Mas principalmente vocês, né? Vocês são tudo pra mim nesse canal. E é isso aí, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Se cuida, fique bem. Deus os abençoe. Até mais.